Olá! Olha só, este fim de semana promete ser um daqueles que a gente chama de divisor de águas no futebol de base do Brasil, sabe? A gente vai acompanhar de perto uma jornada de altíssima tensão que está literalmente moldando os craques que veremos brilhar no futuro. O foco da nossa análise aqui são duas histórias que estão acontecendo ao mesmo tempo, em paralelo. De um lado, aquela rivalidade explosiva do Rio de Janeiro, do outro, uma verdadeira batalha de estratégia lá em Minas Gerais. Mas no fim, a missão é a mesma: coroar os melhores da sua geração. E por falar em geração, estamos falando da garotada da categoria Sub-14, todos nascidos lá em 2011. São eles os protagonistas, esses jovens talentos que, querendo ou não, já carregam uma baita esperança nos ombros, né? O futuro do nosso futebol. Então vamos começar pelo Rio de Janeiro, onde o cenário é de pura adrenalina. A gente está falando da fase semifinal da Taça Rio e aqui o formato é aquele que não tem margem para erro. A pressão é total, é imediata. E o que isso significa na prática? É muito simples. Perdeu, tá fora. Acabou. Para essa molecada não existe segunda chance. É um verdadeiro teste de fogo que força uma mentalidade de decisão, onde cada passe, cada drible pode ser a diferença entre a glória e ir para casa mais cedo. E a situação aqui é de uma simplicidade que chega a ser brutal. Os jogos de ida foram super equilibrados, né? Então a conta é clara, não tem para onde correr. Vasco e Flamengo jogam pelo empate. Qualquer empate serve. Já para o Fluminense e para o Botafogo, para eles só uma palavra importa: vitória. A tensão então está no máximo. Pensa só, são dois clássicos envolvendo os quatro gigantes do Rio, e só dois vão seguir para a grande final. É a prova definitiva não só da técnica, mas principalmente do controle emocional debaixo da maior pressão possível. Agora, vamos mudar de áreas, vamos para Minas Gerais, onde a atmosfera é completamente diferente. Lá, a disputa é mais uma maratona tática, sabe? Não é uma corrida de tiro curto. Pois é. Diferente do mata-mata carioca, o octogonal mineiro é um teste de resistência, de consistência. Não adianta só ter um dia inspirado. Tem que ser regular. É somar pontos toda a rodada, saber se recuperar de um tropeço. É um formato que premia a estratégia, o planejamento a longo prazo. E essa tensão, ela fica muito clara quando a gente olha a tabela. Dá uma olhada em como está tudo embolado. O líder, o Betim, tem só um pontinho de vantagem sobre um pelotão de 5 equipes, incluindo os gigantes Atlético e Cruzeiro. Tá todo mundo ali na cola, só esperando um deslize. Nesse ponto do campeonato, um empate no lugar de uma vitória ou uma derrota inesperada, pode causar uma reviravolta completa na classificação. Cada jogo é uma decisão, e o peso de não poder desperdiçar pontos é gigantesco. Com tanto jogo importante acontecendo, claro que alguns confrontos se destacam, né? São aqueles que são absolutamente decisivos para o destino dos campeonatos. E lá em Minas, tem um em especial que é o grande evento do fim de semana. O confronto entre Betim e Atlético, esse é o jogo. É o líder contra um dos seus principais perseguidores. Uma verdadeira batalha pelo topo da tabela que pode simplesmente redesenhar todo o cenário do campeonato. O que está em jogo aqui é enorme. Se o Atlético vencer, pode pular para a ponta. Se o Betim ganha, ele abre uma vantagem que pode ser crucial na reta final. É um duelo direto, que vai testar a capacidade do líder de aguentar a pressão contra a ambição do Galo de chegar no topo. E só para ter uma ideia da intensidade disso tudo, a ação já começa no sábado de manhã em Minas, aí se sobrepõe com as decisões no Rio no meio do dia e continua rolando até amanhã de domingo. É um bombardeio de futebol de base de altíssimo nível. Agora vamos dar um passo para trás só para entender o quadro geral. Esse fim de semana é sobre muito mais do que levantar um troféu. É sobre o processo de formação. Sobre como diferentes tipos de desafio moldam os jogadores que a gente vai ver brilhar nos próximos anos. São dois desafios bem diferentes. No Rio, a pressão é aguda, sabe? É um teste de nervos para momentos decisivos que forja jogadores para a glória instantânea. Já em Minas, a pressão é crônica, é um teste de regularidade, de inteligência tática que desenvolve a consistência de um campeão. E no fim das contas, tudo se resume a isso aqui. Esses jogos são a nossa melhor janela para o futuro. É ali, nos gramados do Rio e de Minas, que a capacidade técnica e principalmente mental dos próximos craques está sendo testada no limite. E com isso a gente termina com essa pergunta no ar. Enquanto a gente acompanha os resultados, fica a reflexão. De quais desses jovens talentos, que hoje estão aí batalhando por um título sub-14, a gente vai estar falando nas próximas décadas. O futuro, ele está começando agora.